Vai ter voto útil mesmo? Fala, meus queridos, sou Pedro Gonçalves e vamos falar sobre o voto útil. Esse papo que está circulando, como sempre, na internet, de que só não vai rolar porque você não vai votar naquele que gostaria, sim, no que tem chance, não é 100% certo. E muito, na verdade, é culpa do próprio político que você gosta. Uma das coisas que afeta muito o comportamento do eleitor para escolher aquele que vai ser oposição ao atual governo, primeiro, porque se o governo estiver bom, se a inflação estiver ok, ele vai votar naquele governo, o cara vai se reeleger. Se não estiver bom, ele vai ver quem é a oposição àquilo ali. Ah, não, o cara vai votar em quem é de direita e quem é esquerda. Isso, assim, ó, é uns 10%. É uns 10%. Tanto da esquerda quanto da direita. Por quê? Porque ele vai votar em quem é oposição àquilo. O eleitor médio não está pensando em se o cara é de esquerda, se o cara é de direita. O cara quer pensar quem que vai tirar esse maluco que tá deixando o preço das coisas caras. Talvez ele não saiba nem definir inflação. Ele vai falar que tá deixando as coisas caras. Porque para isso é responsabilidade do presidente, é poder do federal. Assim como ele cobra do prefeito a rua, ele cobra do preço tá alto lá do presidente. Ele vai analisar quem que é a oposição e não um discurso ideológico. Isso aí é uma parcela, uma minoria e galera que fica aí na internet. Ele vai focar em quem é a oposição. Não é à toa que o cara que votou em Lula votou em Bolsonaro e provavelmente vai votar em Lula esse ano novamente. E aí, já falando no Lula, a gente engata na questão de o trabalho que é feito para você ser conhecido pela opinião pública como oposição. O que te faz ser aquele cara que, se você for no mercado e perguntar, olha, quem que é oposição ao Bolsonaro? É Lula. Quem que era oposição na época? Vamos voltar no tempo, vamos voltar ali em 98. Quem que é oposição ao FHC? É o Lula. Em 2002, quem é oposição ao FHC? É o Lula. Beleza. Novamente, quem é oposição ao Bolsonaro é o Lula. E por que não Ciro? Porque o Ciro está em terceiro. Assim como já esteve em outras, a primeira candidatura à presidência ele ficou em terceiro, a segunda candidatura ele ficou em quarto. Por que ele está em terceiro? Porque o Ciro comete o mesmo erro desde lá de 98. No momento, e assim, o Lula, e aí novamente aquela questão que a gente fala do discurso, o discurso muitas vezes é utilizado muito mais para você ser oposição do que você realmente acreditar naquilo. Porque se você vai ver o Lula do discurso até ganhar em 2002 e o Lula do governo, é muito diferente. Ainda mais se tu voltar naquele Lula lá dos anos 90, 80, que era aquele cara comunista, aquele cara que era dito como comunista, socialista, enfim, não é nem socialista, nem muito menos comunista. Luta muito mais para o social-democrata. E aí é que tá, o discurso dele é muito diferente da ação. E tem, claro, uma parte do discurso que é para manter o eleitorado, essa galera mais da esquerda quer votar em mim, então vamos manter esse discurso. E também um discurso de bater o tempo inteiro no governo. Ele bate, vou falar totalmente o contrário, mesmo que eu não acredite no que eu tô falando, eu vou falar totalmente o contrário do que esse governo faz, porque eu tenho que ser oposição a ele. Pô, mas como assim o cara vai falar o que nem acredita? Eu não conseguiria fazer isso, exatamente porque Lula foi presidente e você não é político. Porque tem gente que não consegue, e é natural, é normal. Tem gente que tem um jeito, assim como diversos políticos, citei o Lula como exemplo, mas é normal, tem gente que nasce pra isso, tem gente que não nasce. Porque você tem que ter culhão, você tem que ficar ali falando uns absurdos pra ser identificado como oposição. Não é à toa que ele deixou e manteve muitas coisas do FHC que ele analisou como positivo, mas que tava lá xingando e batendo. Mas chegava na opinião pública, perguntava para alguém no mercado quem que é oposição ao Fernando Henrique. É o Lula. E lá em 98, tinha uma dificuldade de compreender o que era Ciro Gomes. Tá, Ciro Gomes, ele é do governo, ele é oposição, o cara tá xingando aqui, tá xingando ali, tá criticando aqui, tá criticando ali. E aí, o que tu é? O que tu é? Não estava palpável para a opinião pública. Teve sua parcela, e lá em 98, Ciro Gomes ficou em terceiro lugar com 10% dos votos, FHC ganha com 53%, mas não estava palpável. Lá em 2002, ficou em quarto, novamente, não estava palpável. José Serra, em 2002, ficou em segundo lugar. Por quê? Ele ainda estava atrelado ao governo. José Serra, do PSDB que estava governando, por mais que ele tentou distanciar um pouco o seu discurso, ele ainda era visto como o cara do governo. Então, ou se a gente quer votar na oposição para tirar esse cara, olha, não vamos votar no José Serra,
porque ele vai seguir. E aí, dito e feito, Lula ganha em 2002. Mas para isso, o Lula perdeu para o Collor em 89, perde para o FHC em 94, perde para o FHC em 98 e lá em 2002 vence José Serra. Ele ficou anos batendo e sendo totalmente contrário, goste ou não do que ele falava. Ele falava o contrário para ser compreendido como oposição. E aí temos o problema do Ciro, que ainda hoje, acompanhando essa, e eu falo como um cara que leu o livro do Ciro, eu li as propostas, a gente sabe que não é tão fácil colocar propostas como ele diz ali no livro, né? Como se, ó, fui eleito e pau, mudei o Brasil. Não é assim, beleza. Mas são propostas interessantes, são visões interessantes que devem sim ser analisadas. Não é à toa que se você vê os videozinhos do Lula, tem um livro lá do Ciro lá no fundo. Bacana! Só que o cara comete o mesmo erro desde 98. Se você chega e fala do Ciro, o cara tá aí, o quê? E aí? Ele tá xingando Lula, tá xingando Bolsonaro, ele é Lula, ele é Bolsonaro, ele é esquerda, ele é direita. Na verdade, o afegão médio ali não vai nem saber falar o que é esquerda e o que é direita. Ah, e o que ele é? Ele é oposição ao Bolsonaro? Não tá aparecendo. Tá batendo mais no Lula. Novamente, o eleitor não sabe o que é essa terceira... o que é essa terceira via? É palpável? É oposição? Ele tá se mostrando como oposição? Não tá. E aí, é o que a gente tem. Tá aí, Lula e Bolsonaro. Claramente vai ser Lula e Bolsonaro no segundo turno. E não quer dizer que ele só não vai pro segundo turno porque você não vai votar nele. Não é isso. É porque não trabalhou. O político também é culpa do político. É muito mais culpa do político. Não fez a opinião pública compreendê-lo como oposição. Será isso sobre o voto útil. Se ficou com alguma dúvida, quer que eu fale mais sobre, comente aí, por favor. Muito obrigado, um forte abraço, um beijo e até mais.